Bom, pessoal, então vamos começar aqui a segunda parte daquela revisão sobre linha de tendência, né? Bom, então imagine aqui, nesta situação, uma tendência de baixa, sinalizado por essa seta aqui um pouquinho mais grossa, tá? Então aqui a gente tem uma tendência de baixa, né? Então o preço veio caindo aqui, corrigiu até a linha de tendência de baixa, caiu mais um pouquinho, corrigiu até a linha de tendência de baixa, caiu mais um pouco e novamente corrigiu até a linha de tendência de baixa. Então repare que essa linha de tendência de baixa é a tendência do tempo maior. No caso aqui, vamos supor 4 horas, né? E aí, ó, qual é a nossa intenção? É vender o mais alto possível, que é exatamente quando o preço retrai até a linha de tendência. É por isso que o nome dessa estratégia chama estratégia de retração na linha de tendência, né? Então, nesse caso, que é de baixa, o preço cai, sobe até a linha de tendência e novamente a gente vende. Aqui ele volta para cá e novamente a gente vende, né? O detalhe é que a linha de tendência só estará confirmada no terceiro toque, então aqui seria uma excelente venda, tá? A gente procura sempre vender o mais alto possível, ou seja, no fim da correção. E para compra é o mais baixo possível, também no fim da correção, né? E para isso eu aguardo a figura de reversão no tempo menor, ou seja, o preço está caindo aqui, quando ele subir aqui, chegar próximo a essa linha de tendência, eu sei que ele vai voltar de novo. Então aqui eu baixo o tempo gráfico e aguardo uma figura de reversão. Quando esta figura for rompida, a gente entra com uma nova venda. Então é simples, né? Vamos ver aqui, ó, o exemplo que tem aqui em cima. Ó, nós estamos aqui vou botar aqui isso aqui em 4 horas. Ó, aqui em 4 horas, a gente tem essa confusão aqui, ó. O preço está caindo, né? Tocou uma, tocou duas, tocou três, e aqui, ó, nesse quarto toque, e o preço deixou ali um engolfo, né? O preço deixou aqui este engolfo. Vamos marcar esse engolfo? Então eu tenho o sinal, que é o engolfo, no tempo maior. Então no tempo maior ali, opa, eu tenho um engolfo, né? Está aqui marcadinho por esse retângulo. Quando eu diminuo o tempo gráfico, que eu coloco lá em 1 hora, né? Vamos ver o que que a gente tem aqui. Onde é que ele foi? Ó, quando a gente coloca lá em 1 hora, né? Quando a gente coloca aqui em 1 hora, aquele engolfo, aquele engolfo está se transformando em uma figura de reversão, não é isso? Ó, então tá aqui, tá? Se eu colocar aqui em 15 minutos, vamos ver isso em 15 minutos. Baixando o tempo gráfico, a gente tem a ideia certinho do que o tempo do que o preço está fazendo, né. Então a gente procura essa confusão no tempo maior, tocando próximo ali à linha de tendência, né, e aí a gente vai no tempo menor e encontra a figura de reversão, tá. Ó, vamos ver aqui no tempo menor. Então a gente começou esse estudo lá em 4 horas. E no tempo menor está ali o retângulo que a gente tinha marcado, né, ó, ali, né. Então, quando ocorre o rompimento disso, a coisa vai embora, tá certo? Então essa estratégia ela é muito eficaz, ela é muito eficaz, tá. Aqui eu já tenho um topo maior, ó, aqui a gente já tem um topo maior, e aqui a gente já tem um topo mais baixo, e quando isso é rompido, isso vai embora.
né. E aí a gente entra no 1 para 1, no 2 para 1, no 3 para 1 e por aí vai, tá? Respeitando sempre o caminho do preço, breakout, reteste, tendência, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Então aqui a gente tem o GBP/USD em 1 hora, né. Eu tinha aqui, ó, 1 toque, 2 toques, 3 toques na linha de tendência, tá. Então esta figura aqui no tempo menor, ó, deixa eu marcar aqui, esta figura aqui no tempo menor, o meu tempo maior é 1 hora, que eu estou encontrando esse desenho. No meu tempo menor, que vai ser lá em 5 minutos, né, eu tenho ali, ó, uma figura de reversão, que se for rompida, né, ó, que se for rompida, ali é um fundo duplo, ó, rompeu o fundo duplo, breakout, reteste, tendência, e essa coisa sobe. Então aqui eu tenho meu terceiro ponto, né, meu terceiro toque. E aí, ó, quando ele rompe a linha de tendência, a gente nunca entra no rompimento. Por quê? Porque 70% dos rompimentos são falsos, né. Então a gente aguarda o preço voltar um pouco, né, e aí sim, isso vai ter no tempo gráfico que estivermos uma figura de reversão. Lembre que essas linhas de tendência foram desenhadas em 1 hora, né, e agora aqui em 5 minutos, ó, quando a gente percebe baixando o tempo gráfico a figura de reversão, né, o rompimento foi aqui, da figura de reversão, e aí sim deu uma bela de uma compra. Então toda vez que rompe a linha de tendência, a gente não faz nada, a gente espera ele voltar um pouco, porque pode ser um falso rompimento, né, e aí então a gente faz a entrada na figura de reversão no tempo menor, ok? Vamos aqui para mais um exemplo, né. Ó, esse exemplo aqui é bem interessante, ó, vamos tentar entender o que que aconteceu aqui. O preço vinha subindo muito forte, ó, o preço aqui vinha subindo muito forte, a gente tinha 1 toque, 2 toques, aqui no terceiro toque, que é quando confirma a linha de tendência, ele subiu mais um pouco, e na sequência ele perdeu momentum, ele perdeu força, então a inclinação da linha de tendência diminuiu, tá. Quando diminui essa inclinação, a gente já sabe que a força de compra está diminuindo, e isso pode entrar no modo venda a qualquer momento. Então vamos entender aqui o que que o gráfico fez. Ó, ali ali ele rompeu a linha de tendência aqui, ó. Aqui ele rompeu a linha de tendência. Só que a gente sempre comenta que a gente não entra por nenhum rompimento diagonal. A linha de tendência só nos serve para saber se ele está ganhando força ou perdendo força, né. Então, nesse caso, como ele rompeu a linha de tendência, eu tenho que achar um suporte horizontal, ok? Está ele aqui, ó. Eu tenho que achar um suporte horizontal, né. E aí quando ocorreu o rompimento, a gente entrou vendendo, né, com vela fechada, não é isso? Então, na sequência, ó, olha, vamos ver o que que aconteceu. Então aí já está com 1 para 1 fácil, né, o 2 para 1 aí, 2 para 1 fácil, ok? A gente verificou que o preço estava perdendo força, a inclinação da linha de tendência estava diminuindo, e aí a gente esperou o rompimento para poder entrar com uma venda, né. E essa venda com alvos no 1 para 1, no 2 para 1, pode ser um alvo em fibo, pode ser um alvo na altura da figura, né. Vamos parar aqui um pouquinho, como é que é o alvo na altura da figura? É isso aqui, ó, você tem a altura da figura, você rebate isso para baixo, tá, e o seu alvo passa a ser aqui, ó, o seu alvo passa a ser aqui, tá. Então, a nossa entrada é sempre por alguma coisa horizontal,
Porque os suportes e resistências horizontais são mais fortes que os diagonais. Lembrando sempre que a linha de tendência está confirmada apenas no terceiro toque. Com dois toques, a gente pode ligar qualquer ponto no gráfico, isso não tem sentido. Já no terceiro toque, quando a gente aguarda que o preço toque ali em uma reação contrária, né? Aí já não é mais coincidência, ok? Tá? Vamos aqui para o nosso último exemplo, né? Então, olha só, a gente aqui, ó, no tempo maior, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui lá em 1 hora. Vamos ver se eu acho o meu desenho. Tá aqui, né? Em 1 hora, o que que eu tinha? Olha isso. Em 1 hora, eu tinha aqui picos de preço, onde o preço bate e cai, né? Bateu, caiu, e nesse toque aqui, ó, a gente já imaginava que ele fosse cair de novo, nesse terceiro toque. Por quê? Porque a gente está no mercado de 5 trilhões de dólares, se for no Forex, por dia, né? Então esse mercado movimenta 5 trilhões de dólares por dia. E uma volta dessa aqui não é barata, então quem faz isso são os grandes investidores, né? E esse nível, ele fica de referência. Então se ele caiu aqui, quando o preço chegar lá de novo, ele vai cair de novo. Quando o preço chegar lá de novo, vai cair de novo, tá? Eu só preciso entender o que está acontecendo, né. Então aqui, ó, em uma hora, eu tinha aqui essa linha de tendência, tá. Eu tinha aqui essa linha de tendência. Deixa eu tirar isso daqui por enquanto. Bateu, bateu, bateu. Estava aqui com 3 toques e aqui tocou a quarta vez, né. Quando ele toca a quinta vez, a gente já espera o rompimento, né. O quinto toque, o quarto, quinto toque são muito importantes, porque a gente já espera que ele passe a linha de tendência, né. Então aqui eu já sabia que o preço estava se aproximando de uma zona que ele dificilmente passaria para cima, né. E com isso a gente aguarda um movimento contrário para baixo. Bom, então eu tracei aqui a minha linha de tendência em 1 hora. Vamos ver isso lá no tempo menor, lá em 15 minutos. Achar aqui o ponto que a gente estava. Está aqui. Bom, então aqui, ó, aqui a gente tinha o preço, né, chegando próximo daquele pico, o pico horizontal, né, então o banco já tinha deixado um pico lá para trás, ó, né, e aqui o preço se aproximava desse pico. Então a gente já espera um movimento contrário, né, por quê? Porque quem faz pico são os grandes investidores, é um mercado caro e uma volta dessa a gente sabe que não é barata. Então aqui, ó, ele já tinha estava subindo, né, com a nossa linha de tendência de alta, e aqui em 15 minutos, no tempo mais baixo, olha o que que ele fez, ele rompeu essa parte horizontal aqui, então aqui já era uma venda, né. Fica fácil observar que ele chegou pelo menos lá embaixo ali, o quê? No 4 para 1, né. Então vamos ver aqui, ó, como é que ficaria isso. A nossa venda seria aqui, o stop acima da vela que rompe, e ele veio fácil aqui, ó, no 2,7 para 1, tá. Então pessoal, é dessa forma que a gente procura trabalhar com linha de tendência. A linha de tendência pode nos indicar uma perda de força, a linha de tendência, ela pode, pelo rompimento, né, nos indicar que ele vai cair forte ou que ele vai subir forte, com a entrada sempre de preferência no reteste, né. Então ele rompeu, aguarda o reteste e aí ele vai embora, tá. Então resumindo linha de tendência, eu preciso de pelo menos 3 toques para validar isso aí. Procure
por linhas de tendência e mercado de tendência, né. Se eu quero uma linha de tendência, eu no mínimo eu tenho que estar na fase da tendência, né. Eu não posso cortar o corpo para desenhar a linha de tendência, mas eu posso sim cortar a sombra. Após 5 toques, pode haver uma quebra da linha de tendência, aquilo que a gente estava conversando. E as correções nas linhas de tendência é o momento ideal para nossa entrada. Se eu tenho uma tendência de alta, que o preço sobe e corrige caindo, sobe, corrige caindo, sobe, corrige caindo, no final dessa correção, na linha de tendência, a gente vai esperar um sinal no tempo maior e uma figura de reversão no tempo menor. E isso é uma ótima possibilidade de entrada, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha com linha de tendência, é uma coisa simples e que funciona muito bem. Procure usar isso aí nos gráficos de vocês, que eu tenho certeza que a negociação, o resultado das negociações de vocês vai mudar consideravelmente, ok? Então obrigado pela confiança, obrigado pela audiência, a gente se encontra até o próximo vídeo.